Boa noite, doutores. Boa noite, doutoras. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Penal. Vocês me ouvem bem? Estão vendo aí a tela compartilhada? Boa noite, professor. Tá tudo ok? Ô, Flávio, muito obrigado. Pessoal, dando continuidade, então, aí à nossa aula de ontem, né? Nós vamos aí partir de onde terminamos. Ou seja, vamos falar hoje, então, da cumulação de imputações. O que é que significa isso? Já que estávamos falando das petições iniciais aí do processo, ou seja, da denúncia e da queixa-crime, a acumulação de imputações nada mais é do que nós observarmos aí a possibilidade jurídica da pessoa responder por mais de um crime na mesma ação penal, no mesmo processo. Então essa aí é uma questão importante que nós devemos observar, porque ela é comum, ela é muito comum, na verdade, nos processos penais, né? Então esse fenômeno aí, ele é chamado de conexão ou de continência, ou seja, simultaneamente aí em processos. Ou seja, quando nós falamos em conexão e continência, nós temos aí hipóteses onde a pessoa responderá num único processo por dois ou mais crimes, tá? Então essa é uma forma de nós compreendermos aí a conexão e a continência, né? Se nós formos buscar aí um conceito talvez mais simples de conexão e continência, vamos buscar um conceito mais simples destes dois termos, né? Nós temos aí que a diferença entre conexão e a continência reside no fato de que, enquanto na conexão as causas vinculam segmentos diversos de uma mesma relação jurídica, né? Ou seja, em relação do direito material, na continência a causa veicula apenas uma parte da relação jurídica de direito material. Deixa eu colocar aqui para vocês, então, esse conceito bastante simples aí de conexão e continência, né? Então, nós vamos aí observando essa situação, essa hipótese aí de conexão e continência, e isso logicamente vai determinar, vai mostrar para nós aí, né, o que é que significa esse termo, né, ou cada um desses termos. Então é onde nós vamos observando o que é que significa a conexão e a continência. Olha, eu coloco aí também para vocês uma imagem para que vocês possam observar. Bom, pessoal, continuando aqui então as nossas explicações sobre a conexão e a continência. Vamos lá. Bom, deixa eu só voltar aqui para fazer algumas observações. Com relação ainda a essa cumulação de imputações, ou seja, a conexão e a continência, né? Elas podem ser objetivas ou podem ser subjetivas. Elas serão consideradas como objetivas quando elas narrarem dois ou mais crimes. Elas serão relacionadas como subjetivas quando existir a pluralidade de acusados, tá? Então é bastante comum, como eu já disse para vocês, a presença aí da conexão e da continência no ordenamento jurídico, né? Nessa imagem que eu compartilhei com vocês, nós temos aí o artigo 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente no processo relativo, a ação contida será proferida a sentença sem resolução de mérito. No caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Então é bastante importante aí que nós observemos essa relação, né, de conexão e de continência. Aí vai ficar mais fácil um pouquinho a compreensão. Então, continuando, agora sim. Nós temos ainda a possibilidade, quando nós falamos da peça acusatória, da chamada imputação implícita. Né? O que é
a imputação implícita? Aí vocês vão questionar, mas André, não tem que ficar clara essa imputação para que a pessoa possa exercer o contraditório e a ampla defesa? É claro que tem. Né? Da melhor forma possível, tem que ser esclarecido as circunstâncias da prática do crime, bem como aí o envolvimento dos indivíduos que dela compõem. Tá? Então, quando nós tratamos aqui da imputação implícita, né, de acordo aí com o artigo 41 do Código de Processo Penal, deve ser exposta todas as circunstâncias, ou em outras palavras, não pode ser implícita. Né? E aí, logicamente, que vai gerar essa questão. Então, nós podemos, admite-se a imputação implícita no ordenamento jurídico brasileiro ou não? Né? Na verdade, não. Né? Não pode ficar subentendido ali outros crimes que a pessoa poderia ter praticado. Ou o acusador esclarece ali, relata quais são todos os crimes, né? Ou, logicamente, não tem como a pessoa se defender dessa imputação implícita. Então, todas as imputações nas petições iniciais criminais devem ser claras, devem ser objetivas, tá bom? Nada implícito. Nessa situação, né, olha só, como o réu poderia contraditar um fato se eles não estão expressos na acusação? Teria como adivinhar? É claro que não. Né? Então, dessa forma, de pensar tanto na doutrina quanto na jurisprudência, dizem que é inviável a imputação implícita. Né? Por quê? Porque ela feriria ali o direito à ampla defesa e o direito ao contraditório do acusado, no caso aqui, ou do querelado ou do denunciado. Né? Mas sobre esse ponto ainda, nós temos que lembrar que no processo penal vige o chamado princípio da consubstanciação. Então, é um princípio extremamente importante. Princípio da consubstanciação, pessoal. Esse princípio é muito cobrado em concursos públicos, tá? De maneira que o réu se defende dos fatos a ele imputados e não da classificação ou da definição jurídica tecnicamente operada. Então, ou seja, o que importa como meio de defesa no processo penal são os fatos narrados, né, independentemente ali até mesmo da classificação jurídica exposta pelo acusador na petição inicial. Então, expõe os fatos, defende-se dos fatos. Isso é o mais importante, né? Bom, imputação alternativa é possível? Ou esse crime ou aquele crime? Bom, já sabemos que a imputação alternativa, pelo próprio nome, pela própria interpretação teleológica, ela é diferente da imputação implícita. Imputação implícita não é possível. E a imputação alternativa, né? Um pedido ali subsidiário. Nessa corrente e dessa forma de compreensão, quando nós tratamos aí desta imputação, né, imputa-se então ao indivíduo condutas criminosas diferenciadas e excludentes entre si, para que no caso de improcedência de uma, restasse outra possível de enquadramento na situação concreta. Seria como atirar em mais de um alvo visando acertar apenas um lugar. A doutrina, então, não é pacífica quanto à admissão ou não deste tipo de imputação. Né? O Renato Brasileiro ele trata desse tema e ele alega o seguinte, que a despeito de uma construção doutrinária sobre a imputação alternativa, a maior parte da doutrina se posiciona contrariamente a ela, já que ainda quando houver compatibilidade entre os fatos imputados, seu oferecimento quase sempre acarreta dificuldades para o exercício do direito de defesa. Então, a imputação alternativa, o promotor vai dizer o seguinte, olha, eu requeiro a condenação pelo crime tal, mas né, se Vossa Excelência não entender dessa forma, que o condene por outro crime. Seria mais ou menos isso. E eu concordo com o Renato Brasileiro. Isso dificulta muito, né, a defesa do indivíduo, porque na verdade ele vai ter que se defender tanto de questões que estão expressas, né, porque é implícito, nós já sabemos que não pode, tanto questões que estão expressas, quanto
ele teria que fazer uma outra defesa sobre essa questão aí alternativa. É diferente, por exemplo, em nós falarmos de uma defesa. Na defesa, eu posso pedir absolvição e subsidiariamente, se Vossa Excelência não entenda dessa forma, né, que aplique a pena no seu mínimo patamar possível ou que desclassifique para a conduta do crime tal. Na defesa não há problema em se fazer um requerimento, perdão, em se fazer um requerimento alternativo, subsidiário, mas quanto à acusação, de fato, isso vai prejudicar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Então, essa é uma questão extremamente importante, né? Qualifica-se, então, dessa forma como uma causa de nulidade absoluta por inviabilizar o exercício da ampla defesa. Então, não garante a pessoa que ela se defenda plenamente, já que existe essa válvula de escape aí pela acusação, né? Tentando a condenação de uma forma, mas eu também me contento se for condenado de outro modo, né? E isso não acontece, vocês não vão ver o Ministério Público agindo dessa forma, pedindo a imputação alternativa. Porque, como eu disse, poderia ali haver o reconhecimento dessa nulidade. Agora, já vimos então a imputação. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, pessoal, só um instante. Já vimos aí no início da nossa aula a acumulação de imputações que é possível, em razão da presença da conexão e da continência. Já vimos que não é possível, vamos colocar aqui de vermelho, né? Não é possível a imputação implícita e também não é possível a imputação alternativa, né? Porque os dois feririam o princípio, o exercício da ampla defesa, né? Agora, o aditamento da denúncia é possível? O aditamento da denúncia é possível, né? Por que é possível? Porque fatos novos, circunstâncias novas podem ser apuradas, podem vir à tona, né? Podem vir à luz após o oferecimento aí da denúncia. Então, dessa forma, né, é possível, admite-se, autoriza o Ministério Público em aditar. E aí é onde nós temos que compreender o que é que significam esses termos, né? Aditar é acrescentar algo à denúncia que já foi apresentada. Então, é possível sim, admite-se o aditamento da denúncia. Então, só para frisar, só para que não haja dúvida, o aditamento significa acrescentar algo à imputação. Algo que pode ser relativo ao fato ou à pessoa. A possibilidade desse aditamento aí da peça acusatória, ou seja, da queixa-crime ou da denúncia, né, ela vai, logicamente, gerar ali consequências, como, por exemplo, após o aditamento, tem que ser dado novamente a oportunidade à parte a se manifestar sobre este novo conteúdo ali acrescido à peça acusatória num outro momento. Então, é necessário aí também, como eu já disse, né, o exercício da sua defesa, quanto também a este aditamento, a este acréscimo à petição acusatória. Então, se durante a instrução podem surgir elementos que demonstram a ocorrência de outros crimes, também a participação de outros agentes, né? Esses elementos devem ser integrados aí na peça inicial, compondo-a a fim de que tudo o que efetivamente ocorreu, ou pelo menos o mais próximo, faça parte da acusação formal. Isso vai gerar, logicamente, uma lentidão do processo? Vai. Isso vai gerar uma lentidão do processo porque estamos entre idas e vindas, né? Ou seja, a partir do momento em que se adita uma queixa, crime ou uma denúncia, toda vez tem que se dar a oportunidade para a parte contrária, para o acusado, para o denunciado, se manifestar. Então, o princípio da busca da verdade real que garante, na verdade, o aditamento da petição, da peça acusatória, né? A dificuldade de chegar à verdade dos fatos, logicamente que ela é evidente, dentro das provas que se produzem de tudo que se revelou. Cabe ao Ministério Público sempre trazer na inaugural a versão mais completa e real possível. Somente fatos novos, fatos descobertos posteriormente,
é que podem ser objeto de aditamento. Ah, eu esqueci de colocar, eu posso aditar para colocar depois? Não. É um fato novo? É um fato que foi apurado subjacentemente à propositura dessa ação penal? Então tudo bem, aí pode ter o aditamento. Do contrário, não se permite, não se admite o aditamento, ou seja, somente para fatos novos. Nós temos ainda o princípio da obrigatoriedade da ação penal, que impede o Ministério Público de se omitir quanto ao conhecimento de crimes, né? Via de regra também de detalhes deles. Então, ou seja, tudo que é de conhecimento do Ministério Público deve ser ali inserido na petição inicial acusatória, pois do contrário, ele não poderá mais fazê-lo, senão sobre a exceção, o aditamento é uma exceção, senão somente sobre a exceção de fatos novos que forem apurados aí após o oferecimento, o protocolo da denúncia, por exemplo. Então, esse é um fato extremamente importante, né? O outro fato é até que momento é que se pode aditar a denúncia, né? Vamos por partes. Primeiro, uma sentença, seja ela condenatória ou absolutória, ela tem que se basear nas provas dos autos. Se ela for condenatória, ela tem que corresponder à acusação, seja de forma própria ou imprópria, tá? Ou seja, eu posso aqui atender, a sentença pode corresponder também à acusação na sua integralidade ou na sua parcialidade, né? Até porque a sentença pode ser parcialmente aí procedente ao pedido condenatório. Então, ela não acatou, não aceitou na totalidade ali esse pedido condenatório. Bom, um outro aspecto que nós vamos observando aqui é o fato de que esse aditamento ele é classificado pela doutrina, pessoal, e aí doutrina vocês sabem que é complicado, né? Doutrina, quando eu digo uma doutrina majoritária, vocês podem encontrar doutrinas que trazem aí uma classificação diferente. Então, a doutrina majoritária, tá? Lembrando, eu gosto sempre de dizer isso. Talvez você encontre aí no seu livro uma classificação diferente, onde esse aditamento pode ser próprio, impróprio, espontâneo ou provocado, né? Conforme aí nós veremos a seguir. Então, nós temos aí também uma subclassificação do aditamento. O aditamento ele tem hipóteses que ele pode corresponder, sendo próprio, impróprio, espontâneo ou provocado. O que é que significa? Qual é o conceito de aditamento próprio e impróprio, né? Para que nós possamos aí perceber. Olha só, e a resposta vem no artigo 569 do Código de Processo Penal. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação ou nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante poderão ser supridos a todo tempo antes da sentença final. Então, seja, a qualquer tempo, mas existe logicamente aí um lapso temporal. A qualquer tempo, mas o lapso temporal ele esbarra, ele limita esta ação antes da sentença final. Então nós temos esse lapso temporal. Então, do oferecimento aí, né, da apresentação da denúncia ou da queixa até o momento anterior à sentença final. Por quê? Porque a sentença, depois da sentença, né, não há mais essa possibilidade da ampla defesa. Existe apenas a possibilidade ali do exercício do duplo grau de jurisdição, ou seja, do inconformismo, do recurso. E aí vem, né, só reforçar aquilo que eu já disse para vocês, que o aditamento próprio ele é real, objetivo, quando existe um acréscimo se referir ao fato, ou seja, quando acrescentar um novo crime, alguma qualificadora, uma causa de aumento de pena ou uma agravante, ou seja, aquilo que torna o crime mais grave. Já quando nós tratamos do aditamento subjetivo, ele trata do que, então? Do sujeito, como o próprio nome diz. A inclusão de um novo denunciado, tanto na condição de autor como na condição de partícipe. Então, gravem isso. Aditamento objetivo quanto ao objeto.
aditamento objetivo quanto ao fato. Aditamento subjetivo quanto ao sujeito, tá? Ao sujeito. Então, essa é uma forma que vocês não vão esquecer. Objeto, fato, né? E objetivo, fato, sujeito, subjetivo, o sujeito. E aí vocês não vão mais esquecer a questão quanto ao aditamento. Lembrando mais uma vez, só se adita em razão de fato novo. Só se adita em razão de fato que foi conhecido após ali a apresentação da denúncia. Bom, quando nós tratamos aqui então deste tema, nós temos que observar também a possibilidade do aditamento impróprio. O que significa então o aditamento impróprio? O Paulo Rangel ele caracteriza como sendo aí uma hipótese, quando sendo aí uma condição, quando sendo aí uma hipótese da ratificação, ou seja, quando ocorre aí a correção de alguma falha na denúncia, ratificação de atos, como também aí ratificação de atos no caso da declaração de incompetência, nos termos do artigo 108, parágrafo 1º. Então, impróprio não tem relação com o fato, não tem relação com o sujeito, tá? Ele tem relação com o quê? Uma falha, por exemplo, o promotor trocou os nomes lá na denúncia, deu um Ctrl+C, Ctrl+V lá no modelo que ele já tinha, então um erro ali material, ou um erro formal, depende aí da circunstância, Ratificação de atos, é incomum isso acontecer, ou declaração de competência, depois ele descobre que ele não pode atuar naquele processo. Então, são essas algumas características aí que nós observamos quanto à imprópria. Então, lembrando mais uma vez, que o aditamento impróprio não tem relação direta com o fato ou com o sujeito, mas com a própria peça, com a própria petição ou em relação ao próprio membro do Ministério Público. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Maravilha, vamos dar sequência então. Existe ainda aqui uma segunda hipótese de aditamento impróprio, quando, embora não se acrescente um fato novo ou um sujeito, tenta-se corrigir alguma falha da denúncia. Como nós já falamos, o que pode acontecer? Esclarecendo algum dado, suprindo algum elemento de circunstância ou retificando. É essa a doutrina aí do Rangel. Então, quanto ao aditamento, nós temos essa estrutura aqui, nós temos esse organograma para que nós possamos aí verificar, para que nós possamos compreender o que é que significa, qual é a intenção do autor, qual é a intenção do agente, titular aí da ação penal, no tocante à denúncia ou a peça acusatória. Isso vale tanto para a denúncia quanto para a queixa-crime. Então, nós temos o aditamento em si, lembrando que o aditamento só se trata de fatos novos. Ele pode ser próprio, relativo ao indivíduo ou ao crime, ou ele pode ser impróprio, em relação ao próprio autor da petição ou fatos que constam deste documento. Quando nós tratamos do aditamento próprio, ele pode ser real ou pessoal, ou seja, sobre o fato ou sobre o sujeito. Às vezes, pessoal, dependendo da doutrina, muda um pouquinho o nome, vocês estão percebendo isso agora. Lá estava objetivo, aqui está real. Então, pode ter alguma alteração em razão da doutrina, tá? Quando nós tratamos como impróprio, conforme nós já falamos, ele pode ser uma retificação, uma mudança, uma correção da denúncia, uma ratificação, que é uma confirmação, um suprimento, olha, deixou de colocar algo, ou um esclarecimento necessário, tá? Importante aqui é lembrar da distinção, da diferença entre retificação e ratificação. Eu já vi muitas vezes um termo aí ser utilizado erroneamente em lugar do outro, Retificar é corrigir, ratificar é confirmar. Então, olha só, retificar, corrigir, ratificar, confirmar, tá? Suprir é acrescentar
ou esclarecer algo que tenha ficado ali duvidoso, né, obscuro. Então, vai lá e esclarece algo que foi escrito na denúncia ou na queixa-crime e não ficou muito claro. Então, mais uma vez, aditamento somente de fatos novos, relativos ao próprio crime, relativos a indivíduos, né? Ou, no caso do impróprio, para corrigir algo, para confirmar algo, para acrescentar algo ou para esclarecer algo relativo aí à apresentação da denúncia ou da queixa-crime. E com base nisso, nós então, né, ultrapassamos também aqui esse momento, essa fase relativo aí ao aditamento da denúncia ou da queixa-crime, né? Lembrando que vale para os dois. Recebimento da denúncia, pessoal. Então é importante lembrar, né, que o juiz, ao receber essa petição acusatória, ele faz ali um primeiro juízo de valor, uma primeira análise, para ver se não tem algo ali que impeça, né, até mesmo o recebimento da denúncia. Então aqui nós estamos no recebimento do aditamento. É naquele segundo momento em que o juiz vai ali observar se esse aditamento é de fato necessário. Quando ocorre, então, o aditamento da denúncia ou da queixa, o juiz tem que verificar novamente se as condições da ação estão presentes. Ou seja, a justa causa, né, a competência e o rito. Será que não mudou? Por exemplo, o promotor ele adita a denúncia, né, era um homicídio culposo, ele tem provas do dolo, agora, por um fato novo, e aí ele adita pedindo, então, agora homicídio doloso. Ou seja, o que, que muda? Muda o rito. Agora nós estamos num crime doloso contra a vida, que é um rito diferente do crime culposo contra a vida, né? Feito esse aditamento, dependendo aí da vara especializada, o que, que vai acontecer? Vai acontecer daquele juiz nem ser mais competente em julgar. E aí o juiz então tem que remeter esse processo para a vara competente. Então essa é uma questão também. Olha só como interfere, olha só como muda a situação quando nós aí observamos um aditamento. Ele pode ter essas alterações? Pode. Além disso, o que é mais importante sobre a minha ótica, abre-se nova oportunidade para oferecimento de defesa prévia e indicação de testemunhas em relação ao aditamento. Então já teve essa oportunidade em relação à própria acusação e agora tem essa oportunidade em relação ao aditamento. Ou seja, né, garantindo ali, mais uma vez, a ampla defesa e o contraditório. Se isso não for feito, se não for aberta essa oportunidade, esse oferecimento de uma nova defesa prévia, pessoal, lembrando aqui o seguinte, hoje a defesa prévia ela ficou restrita somente a alguns procedimentos especiais, como por exemplo a lei de drogas, né? O Código de Processo Penal não fala em defesa prévia, ele vai falar em resposta à acusação. Alguns advogados colocam o nome de defesa preliminar, tá tudo certo, tá? Mas o termo utilizado pelo Código de Processo Penal é resposta à acusação, tá? Então só para frisar, para que vocês lembrem-se desse detalhe também. Mas é importante dar novamente a oportunidade para que a parte possa manifestar. Realização de um novo interrogatório, oportunizando o contraditório, garantindo ampla defesa. Perceba que é praticamente um procedimento que se repete ou se inicia, de maneira que por vezes pode implicar em obstáculo ao rápido desfecho de um processo, né? Então, só em último caso, só em última hipótese ali, é onde nós teremos esse aditamento. Só quando for extremamente necessário e imprescindível é que se tem o aditamento da denúncia ou da queixa-crime. Por quê? Porque é como se o processo começasse de novo. Tem que abrir o prazo para oferecimento de defesa, abrir uma nova, designar uma nova audiência de instrução, né, se for possível, indicação de outras testemunhas sobre esse fato, além das testemunhas anteriormente já arroladas, já apresentadas no processo. Então não é algo que vem aí ajudar, colaborar com o processo.
Falando agora, então, sobre a interrupção da prescrição. O que é que causa a interrupção da prescrição? Quando nós tratamos deste tema, primeiro vocês têm que lembrar o que é prescrição, tá? E vocês têm que lembrar os prazos da prescrição. Por isso que é importante vocês voltarem lá no Código Penal, né? No seu artigo aí 117. É importante também vocês observarem o que diz o artigo 109. Vamos lá. Vamos relembrar, tá vendo como é idas e vindas, pessoal? Né? Não tem matéria isolada. As matérias elas estão sempre ali interligadas de algum modo, principalmente, né, o direito penal para o direito processual penal. Se nós pegarmos aqui o que diz o artigo 109, vou colocar lá no chat para vocês acompanharem comigo a redação do artigo 109. O artigo 109 ele teve algumas mudanças, né? Não são mudanças recentes, mas ele foi atualizado de algum modo. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Vamos lá. Olha só, o artigo 109 do Código Penal trata da prescrição. Então, o que o artigo 109 diz? A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se. Então, quando ocorre a prescrição? Inciso 1. Em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano, ou, sendo superior, não excede a 2. E o inciso 6º, em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Então, é isso que trata aqui a prescrição. E aí nós temos um parágrafo único que diz: aplicam-se as penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Então, a pena aí restritiva de direito prescreve do mesmo modo, né, e aplica-se nessa tabela de cálculo a mesma pena que seria aplicada aí, a pena privativa de liberdade. Já o artigo 117 do Código Penal, conforme aí nós estamos citando, ele traz as causas interruptivas da prescrição, ou seja, quando não corre prescrição, quando o autor do crime não será beneficiado aí, né, por tentar se esconder da instrução processual. Então, o artigo 117 diz assim: o curso da prescrição. O que é a prescrição? Prescrição, ela ocorre para o Estado, tá? Ela nunca acontece para o particular. A prescrição é a prescrição para a propositura da ação ou é a prescrição para a execução de uma pena. Então, isso é a prescrição. O Estado perde o direito de acusar alguém, né? Ou perde o direito de executar a pena imposta contra alguém. Então, prescrição é este o conceito, tá? É o que diz o artigo 117. Quais são as hipóteses? Qual é a redação do artigo 117? Olha só. O curso da prescrição interrompe-se. Pessoal, qual a diferença entre interrupção e suspensão? Toda vez que um prazo ele é interrompido, gravem isso. Toda vez que um prazo é interrompido, ele volta a contar do começo, tá? Toda vez que um prazo ele é suspenso, ele continua a ser contado de onde parou. Então essa é a diferença, tá? Prazo interrompido volta a contar do começo. Prazo suspenso continua-se de onde parou, tá? Para que vocês não errem isso futuramente. Então, nós temos aqui que, né, de acordo com a redação do Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se, primeiro, pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Então, a pretensão punitiva já foi alcançada.
né, não perdeu o prazo para interpor ali, para apresentar a acusação formal. Então nós temos prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória. Pretensão punitiva, processar alguém. Pretensão executória, executar uma pena já transitada em julgado. Então, pelo recebimento da denúncia da queixa, pela pronúncia, no caso de crimes dolosos contra a vida, pela decisão confirmatória da pronúncia, pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, pelo início ou continuação do cumprimento da pena e pela reincidência. Parágrafo 1º. Excetuados os casos do inciso 5 e 7 e 6 deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Parágrafo 2º. Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso 5º deste artigo, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. O inciso 5º, pelo início ou continuação do cumprimento da pena, né? Logicamente, a pessoa não vai cumprir a pena de novo. Aí seria um bis in idem. Mas é importante lembrar que a pena começa a correr novamente, conforme aí diz o parágrafo 2º, né? A parte final do parágrafo 2º do artigo 117. Então, esta é uma interpretação que vocês não podem aí perder de vista, tá? Então, quando nós falamos da interrupção da prescrição, a decisão que recebe o aditamento também interrompe a prescrição? Olha, isso não está escrito lá no artigo 117. Isso não está escrito. Não é um rol. Aí nós vamos para aquela questão. É um rol taxativo, o artigo 117, ou é um rol exemplificativo? Essa é a diferença. Então, o que nós temos a respeito disso? Se o aditamento for real, ou seja, novos fatos criminosos, a decisão é que interrompe a prescrição. Ao trazer novos fatos, assume característica de nova denúncia, subjulgando-se a intenção de uma norma contida no inciso 1º do artigo 117. Então, se for, mais uma vez, o aditamento próprio, real, em relação a um fato novo, interrompe. Se for um próprio pessoal, a prescrição tem que haver com os fatos, ou seja, a pretensão punitiva em relação ao crime, e não com os sujeitos. Desse modo, havendo a inclusão de um coautor ou de um partícipe sem que existam fatos novos, não há que se falar em nova interrupção da prescrição. Então, pessoal, essa é uma característica importante. O fato, se há ou não a interrupção da prescrição pelo aditamento, né? E nós já vimos aqui que há um posicionamento aí concreto de que se for em relação a fatos novos, sim. Se for pela inclusão de novos sujeitos, não. Tá? E essa é a decisão do ministro Napoleão Nunes. O aditamento da denúncia não torna nula a primeira exordial acusatória apresentada, razão pela qual mantém-se a interrupção do prazo prescricional decorrente ao seu recebimento. Recurso cabível contra o indeferimento. Vamos supor que o juiz indefere o aditamento da denúncia. Se ele indefere o aditamento da denúncia, é como se ele estivesse indeferindo uma própria denúncia, né? E aí, por analogia, nós temos que observar o que se faria naquela hipótese. Então, quando o juiz não recebe a denúncia, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Então, nesta hipótese, da mesma forma, ou seja, se o juiz não recebe o aditamento, é como se não estivesse recebendo a denúncia. Aplica-se, né, por uma regra lógica, o mesmo recurso. Então, né, hoje o que nós temos é que cabe o recurso em sentido estrito.
Nós vamos ver lá na frente, a partir do artigo 581. Eu digo lá na frente quando vocês chegarem no 10º período, tá? Então, esse é um ponto importante. Em caso de indeferimento do aditamento, cabe recurso em sentido estrito, conforme aí, né, o julgamento do STJ, o recurso especial ou o recurso extraordinário. Tem dois posicionamentos aí para vocês, um do STJ e o outro do STF. Então, foi definido, foi pacificado que cabe recurso em sentido estrito. Aditamento da queixa-crime. Então, o aditamento, como nós já vimos, pode acontecer tanto em razão da denúncia como da queixa-crime, porque são as duas peças correspondentes, né, aí ao início da ação penal, seja sobre a iniciativa pública, seja sobre a iniciativa privada. E aí, sobre esse tema, o artigo 569, que nós já até falamos, mas é importante repetir, é que também trata aqui deste tema, né? Então vamos ler novamente. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação ou nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante poderão ser supridas a todo tempo antes da sentença final. Então, só para frisar mais uma vez, pode também acontecer ali o aditamento da queixa-crime, desde que antes da sentença final, né? O que nós devemos observar aqui é o tipo de aditamento. No caso da denúncia, como nós já vimos, o tipo pode ser relativo aí ao sujeito, ao fato criminoso, né? Ou até mesmo ali a inclusão de novas pessoas naquela acusação. Em relação ao aditamento que trata aqui da queixa-crime, nós temos que fazer a leitura do artigo 45 do Código de Processo Penal. Ou seja, a queixa, ainda quando a ação penal for privada do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em todos os atos, né, subsequentes do processo. Então ele pode aditar a queixa-crime, mesmo não sendo o titular da ação penal? Pode. Como? Como fiscal da lei, ou seja, a custos legis. Tá? Então é possível sim. Nesta hipótese, o que acontece? Quando nós tratamos da queixa-crime, nós temos que entender que o aditamento aqui que ocorre é o chamado aditamento impróprio, no qual se incluem apenas elementos que não representam uma inovação à acusação. Então é só aquilo que faltou falar, né? Não pode inovar, não pode trazer ali fato ou circunstância que mude a característica daquela ação penal. E contrariamente do que pode acontecer ali no aditamento da denúncia. No aditamento da denúncia pode haver essa inovação. No aditamento da queixa-crime não se admite a inovação da queixa-crime. Então ela não pode mudar do parâmetro em que ela está. Podem se esclarecer fatos, pode até se incluir querelados, mas ela não pode mudar sobre o fato, ela não pode mudar sobre ali o objeto sobre o qual pende a acusação. Olha o que diz aí a doutrina. O Renato Brasileiro diz o seguinte: a ação penal exclusivamente privada e privada personalíssima, como o Ministério Público não é dotado da legitimatio ad causa, não tem legitimidade para incluir coautores, partícipes e outros fatos delituosos da ação penal de iniciativa privada, porque isso cabe ao titular da ação, podendo aditar a queixa-crime apenas para incluir circunstâncias de tempo, lugar, modus operandi, etc. Então, ou seja, não muda o tipo e não se acrescentam querelados. Essa é a posição do Renato Brasileiro e penso que é uma posição hoje dominante. Além disso, não é a qualquer tempo, no caso aqui do aditamento da queixa-crime. Existe aí um prazo, que é de 3 dias. Então, proposta a queixa-crime, dado vista ao Ministério Público, ele tem 3 dias para aditar a queixa-crime. Ele não tem um prazo ilimitado ou até anteriormente à sentença, como existe na denúncia. Por que não? Porque lá ele é o titular da ação penal.
Aqui ele não é. Na ação penal privada subsidiária da pública, como na ação penal, em sua origem, é de natureza pública, conclui-se que o Ministério Público tem ampla legitimidade para propor o aditamento. Então, essa é uma questão importante. O Ministério Público até pode aditar uma queixa-crime no prazo de 3 dias, desde que ele não mude ali, né, a característica da ação penal. Ele não pode mudar o fato criminoso e não pode incluir querelados. Se for uma ação penal privada subsidiária da pública, ou seja, ela tem sua origem na titularidade do Ministério Público, aí ele pode, né, aditar de forma extremamente ampla, inclusive mudando o fato ou incluindo denunciados, como nós vimos anteriormente. Isso nós já até estudamos aí. Aqui algumas doutrinas tratam dessa questão, né, não há necessidade de ficar passando por todas elas. Bom, pessoal, vamos tratar agora da ação civil ex delicto. Pessoal, nós estamos mudando de assunto. Até aqui, né, denúncia, queixa-crime, recebimento, aditamento da denúncia, aditamento da queixa-crime. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria que eu explicasse algo sobre isso novamente? Algum trecho, algum tópico novamente? Vamos lá, pessoal. Vou dar aí um minutinho para vocês pensarem, porque depois que a gente passar fica mais difícil voltar. Professor, nesse Oi. aditamento da queixa-crime, o MP pode mudar a denúncia? Como que é? Pode mudar a denúncia, doutora. O que acontece? Ele pode, por exemplo, verificar que por fatos novos, como eu disse, não é um crime doloso, é um crime culposo, por exemplo, ou vice-versa, né? Ele pode incluir novas pessoas em que se ficou sabendo da participação, da autoria posteriormente. Então ele tem uma liberdade ampla. É como se ele pudesse, e pode, melhor dizendo, apresentar uma nova denúncia, mais ampla, mais completa, com novos fatos, com novas pessoas. Então ele tem liberdade ampla ali para apresentar uma nova denúncia. O aditamento ele pode chegar ao ponto de substituir totalmente a denúncia anterior apresentada. Ah, entendi. Obrigada. Nada, obrigado eu pela pergunta, pela participação. Ô, professor, mas até quando, por exemplo? É porque tem, tipo, algum limite de algum... O limite é o momento anterior à sentença, doutor. Então, enquanto o juiz não sentenciar, o promotor pode fazer o aditamento. Qual é o problema disso? Vai abrir prazo novamente para defesa, vai abrir prazo novamente para apresentação de provas, inclusive testemunhas, vai ter que designar uma audiência de instrução novamente com base nessa nova defesa, nessas novas provas. Então, até o momento anterior à sentença. Pode ser que complique todo o processo. E o juiz também não pode indeferir esse pedido, né? Pode. Se o aditamento não preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, ele pode ser indeferido, assim como o juiz pode indeferir qualquer denúncia, desde que ela não preencha os requisitos ali de admissibilidade, de competência e tudo isso. Então pode também, tanto é que, como nós já vimos aqui na aula de hoje, caso o juiz não admita, não aceite aí o aditamento, cabe ao Ministério Público ou ao querelante o recurso em sentido estrito. E aí o tribunal vai analisar se cabe a aceitação daquele aditamento ou não. Então, o promotor pode aditar até antes da sentença e o juiz vai fazer ali uma nova análise dessa acusação. Se não preencher os requisitos do artigo 41, o juiz pode rejeitar o aditamento e, como eu disse, cabe aí o recurso em sentido estrito nessa hipótese. Maravilha, doutor Luiz. Muito obrigado pela participação. Pessoal, vocês estão vendo, olha, são detalhes que é importante a gente confirmar. São detalhes que é importante, às vezes, a gente explicar de novo. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Com relação ao Ministério Público poder aditar a queixa-crime, alguém ficou com dúvida? Qual é o limite desse aditamento e qual é o prazo desse aditamento? Então, maravilha.
Pessoal, vamos falar então sobre a ação civil ex delicto. O que significa isso? Tá? Nós vamos até voltar nesse tópico, pessoal, na próxima aula. Tá? Eu vou fazer uma explicação aqui bastante rápida. Nós vamos aí estudar um pouquinho sobre ela, mas nós vamos voltar na próxima aula. Então vocês já sabem que a próxima aula nós vamos falar sobre a ação civil ex delicto. Né? Só para eu confirmar aqui, nossa próxima aula é 1º de setembro. Olha aí que legal. Acabou agosto. Dizem, antigamente o pessoal falava, acabou agosto, acabou o ano. É mais ou menos isso. Então vamos lá. Pessoal, a ação civil ex delicto é aquela ação que tem como finalidade a reparação de um dano que nasceu de uma conduta criminal. Ou seja, o dano aqui não é um dano civil, o dano aqui é um dano criminal. Ou seja, a pessoa sofre um dano no seu patrimônio, a pessoa sofre um dano na sua imagem, na sua moral, né? E o dano, a reparação do dano é estudo de direito civil. Então, ou seja, nós temos danos morais, nós temos danos patrimoniais, nós temos danos morais estéticos, nós temos lucros cessantes. Então, ou seja, o dano é tudo aquilo que a pessoa sofre algum tipo de diminuição, né, em que ela merece, ela deseja ser indenizada, ela deseja ter a reparação desse dano pela conduta de outra pessoa. E quando essa conduta é uma conduta criminosa, nós temos a chamada ação civil ex delicto, ou seja, é em razão de um delito. Tá? Ações que nascem do crime e que seriam ação penal para a inflição da pena, e a ação civil para a restituição e ressarcimento e reparação. Então, ou seja, hoje, normalmente, já se vê o quê? Já se vê a condenação no processo crime, não o ressarcimento dos danos. É possível? É possível normalmente. Né? Então, se o juiz, olha como é interessante, se o juiz do processo crime, quando, logicamente, o promotor requer, tá? Então, lá da denúncia, o Ministério Público já tem que requerer aí a restituição, a condenação na indenização. Então, se o Ministério Público requereu, o juiz criminal pode condenar na reparação dos danos. E aí, essa sentença criminal, ela é um título executivo no juízo cível. Ou seja, não precisa entrar com uma ação de conhecimento no juízo cível para, ao final, executar a sentença. A sentença criminal que condena na reparação dos danos já será o título executivo no juízo cível. Aí você fala assim, André, então num processo crime, o promotor pode tanto desejar condenar criminalmente o indivíduo à pena privativa de liberdade e multa, como também ele pode fazer o pedido da reparação dos danos no processo crime? Pode. Pode sim. E quem também pode entrar no processo crime, ingressar nessa ação com esse intuito, é o assistente de acusação, ou seja, o advogado contratado pela vítima ou seus sucessores que tenha esse desejo. Então é possível que que ocorra aí a ação civil delicto, ex delicto, ou seja, dentro do processo crime, também se decidir quanto à indenização causada pelo dano na esfera civil. Tá? E o artigo, então, 935 do Código Civil diz o seguinte: a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então, ou seja, é possível, aqui existe por mais que exista essa independência, no processo penal, pode também se decidir essa questão da indenização de um dano causado em razão de uma conduta criminosa. Então, aí, a grosso modo, quando nós analisamos esse instituto, estamos analisando uma situação em que um mesmo fato gera repercussões tanto de esfera criminal quanto de esfera civil. Tá? André, mas é possível a pessoa, durante o processo criminal, também entrar com um processo civil tratando do mesmo fato? É possível. Exemplo, o homicídio culposo. Mesmo antes dele ser julgado,
nada impede que os familiares entrem com ações cíveis, buscando indenizações pela morte de um ente querido, né? O dano moral por perder um ente querido. Então é possível que isso venha a acontecer. É possível que isso aconteça. André, mas não precisa esperar a condenação do criminal? Não. O artigo 935 diz que não. Se vocês perguntarem se eu concordo, não, eu não concordo. Eu acho que está errado. Por quê? Porque imagina que lá no processo criminal o agente seja absolvido porque ele não praticou a conduta. Ou porque quem deu causa ao homicídio culposo foi a vítima, exclusiva da vítima. E o processo civil ele vai tramitar mais rápido. Então imagina se, por exemplo, essa pessoa já tem bens expropriados, se ela já tem bens penhorados, uma sentença condenatória civil, antes do julgamento de um processo crime. Né? Então existem sentenças criminais que impedem o exercício de uma busca de indenização. Como, por exemplo, o crime não ter acontecido, a pessoa não ter concorrido, não ter praticado, ou a culpa ser exclusiva da vítima. Então não caberia ali uma ação de indenização. Tá? Por isso que eu considero como falha a redação do artigo 935. Eu entendo que deveria se aguardar, deveria se ter o trânsito em julgado de um processo crime, para só depois poder ali ter autorização para a propositura de um processo civil. Então, eu particularmente não concordo, mas é uma posição particular e eu me submeto à lei. A lei diz que o processo civil é independente do processo criminal. Posso ter a discussão da indenização dentro do processo crime, pode-se ter, e aí nós teríamos uma ação civil ex delicto cumulativa ali, vamos dizer assim, né? Ou ao final do processo crime, aquela sentença condenatória pode ser utilizada como um título executivo judicial no processo civil, né? Caso, mais uma vez, para explicar, para não haver dúvidas, se o Ministério Público tiver requerido esta indenização, essa reparação de danos lá no processo crime. Então, se lá houver essa possibilidade, o juiz então pode condenar também nesses termos. Do contrário, a parte tem que ingressar com uma ação civil, né? E aí entrar com um processo de conhecimento e não um processo de execução de sentença. Então é diferente. Pessoal, com relação a essa introdução preliminar, alguma dúvida? Bom, pessoal, não havendo dúvidas, né, como eu disse, nós encerraríamos por aqui então, continuaríamos com a ação civil ex delicto da nossa próxima aula. Muito obrigado pela presença de todos, fiquem com Deus, um próspero, né, e uma excelente aí, um resto de semana para vocês, um restinho de semana para vocês. Já estamos aí caminhando, né, para o final de semana. Um forte abraço e até a semana que vem, pessoal. Até mais. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite. Obrigado, doutora.